GGRC11, o fundo aí da GGR Covep Renda. Esse fundo de tijolo aí que investe em imóveis logísticos, investe em vários tipos de imóveis. Hoje a gente vai analisar ele, para entender tudo que vem acontecendo e para saber se está valendo a pena investir nele ou não. Bom pessoal, o GGRC hoje custando cerca de R$11,09, um dividend yield na casa dos 10,05%, dividend yield bem alto aí para fundo de tijolo e uma desvalorização aí nos últimos 12 meses aí de 6,41%, então desvalorizou um pouquinho aí no último tempo, tá? No gente olha o gráfico do último ano, a gente vê que esse fundo já chegou a custar até 12,45, depois disso vem acumulando uma queda bem grande, tá? A gente vê que esse fundo ele vem desde lá de antes da pandemia, valores bem mais altos assim, e vive sempre uma montanha russa, né? Tem momentos que ele tá um pouco mais barato, tem momentos que ele tá um pouco mais caro, e agora ele tá bem lateralizado aí. O valor justo dele é 11,24, então ele tá um pouco descontado, cerca de 1%, tá? Tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão, são mais de 118 mil cotistas, tem uma boa base de cotistas, é um fundo bem famoso, por mais que muitas pessoas não conheçam. Uma liquidez média de 1 milhão, o dividendo que vem pagando aí praticamente desde o ano passado é cerca de 9 centavos, tá? Pagando em média de 0,8% ao mês, é um dividendo muito bom para um fundo de tijolo. Bom, chegando aqui no relatório, a gente tem algumas informações muito importantes. A primeira coisa que eu julgo muito importante é que hoje o fundo tem cerca de 18 ativos aí, imobiliários com contratos 100% atípicos. Então são ativos que têm um contrato com uma multa muito grande. Caso o inquilino saia, ele tem que pagar todo o valor dessa multa. São contratos mais seguros, tá? Aqui tem algumas informações sobre o fundo. Ele tem uma taxa de administração de 1,10% ao ano. Já realizou mais de 6 emissões. O prazo médio dos contratos aí é cerca de 6,5 anos, tá? São contratos bem grandes. Aqui ele faz alguns comentários bem iniciais, questão de aumento de cotistas, né? O fundo ganhou cerca de 4 mil cotistas no último mês. Fala um pouquinho do cenário externo, né? Questão o corte de juros no ZEUA, que tá bem, assim, indefinido, muita incerteza. No cenário local, é a questão da expectativa da meta fiscal, tá? A tendência é que o governo não cumpra essa meta fiscal. Isso faz com que as taxas de título público subam muito. A gente vê Tesouro Selic e IPCA mais 6, quase 7. Então, assim, isso aí tudo cenário de incerteza, principalmente no Brasil. Aqui ele fala um pouquinho da captação, né, que encerrou o período do direito de preferência, conseguiu captar cerca de 10 milhões, e agora é o início das sobras, né. Também outra coisa que aconteceu foi a liberação de licença e alvará, ampliação do CD Anápolis, vai ter aproximadamente 40 mil metros quadrados. Também fala que o ativo Rizobacter teve o reajuste do aluguel, tá? De acordo com o IPCA 4,5. E aí fizeram algumas visitas de acompanhamento aí, mas nada muito importante. Então aqui ele vai comentar um pouquinho da questão da emissão. Vamos aguardar para ver como é que vai ser agora as próximas fases. Deve captar bem. E aí fala sobre a expansão de Santa Cruz, tá? Vai ficar bem grande o imóvel, mais de 30 mil metros quadrados. Aqui ele mostra alguns galpões logísticos que foram realizadas visitas aí. É bem interessante pra gente conhecer um pouco mais, entender também. Que a DRE do fundo no total teve um total de receitas de 9,2 milhões, uma despesa de 1,6. E aí, antes da distribuição, 7,5, tá? Vale lembrar que o fundo já vem aí há algum bom tempo aí, utilizando um pouco de reserva para conseguir entregar os 9 centavos. Aqui a gente vê a performance do fundo, né, comparada ao CDI, ao IFIX, vem ganhando, então isso é muito bom. Aqui a gente tem um gráfico, né, de rentabilidade versus alavancagem. E a gente vê que o GGRC tá bem localizado aqui. Não tem alavancagem tão boa e tem aí uma bom dividend yield, então fundo bem. Hoje ele tem um pouquinho de concentração em alguns inquilinos, né, como Americanas, Suzano e Ambev. Então os principais inquilinos aí que geram mais receita para ele, então é um pouco perigoso. Ambev e Suzano não, mas Americanas vivem uma situação um pouco tensa. Aqui no geral a gente tem o balanço do fundo, a maior parte é balanço mesmo. Um pouquinho de alavancagem, cerca de 100 milhões, tá? Mas também não é algo tão que preocupa. Hoje o fundo tem condições plenas aí de quitar essas alavancagens aí. E mostra um pouquinho dos cotistas. A gente vê que esse fundo cresceu muito em 2024. De fevereiro pra cá ele vem crescendo muito. E que o cronograma de reajuste, né? A maior parte dos reajustes aí acontece em outubro. Agora em junho a gente tem 11,68%. Vamos ficar de olho pra ver como é que vai ser. E o foco dele mesmo tá em logístico. Logo em seguida vem o industrial e o híbrido, tá? É bem divididinho. E o comércio varejista é a maior parte dos inquilinos. Foco no reajuste é IPCA. Vencimento dos contratos 2025 somente 10%, então bem tranquilo. E aqui um destaque, tá? O preço médio de locação aí do portfólio é mais baixo que do mercado, então seria bom aí se o fundo conseguisse cobrar um pouco mais caro ou mesmo igualar. Mas isso aí traz pro fundo aí
uma taxa de ocupação de 100%. Então, cobra um pouco mais barato, mas pelo menos não vai ter vacância. E aqui são todos os ativos, tá? Ambev, Hering, são bastante imóveis aí, bem espalhados por todo o Brasil. Então assim, pessoal, hoje analisando o GGRC, a gente vê que ele é um bom ativo aí para estar se investindo. É um fundo seguro, tem bons inquilinos, tem uma alavancagem não tão alta e a gestão vem fazendo um bom trabalho. Então assim, se você busca um pouquinho de segurança, estabilidade, talvez ele seja um bom investimento. O grande risco dele aí é a concentração que ele tem em algumas empresas, principalmente americanas, tá? Concentração em Ambev não preocupa, porque a Ambev hoje é a maior empresa do Brasil e essa parte de cervejaria e tudo mais, então não tem risco algum. Então se você pensa em investir nele, esse mercado de logística, a gente tem vários tipos de fundos aí, a gente tem o HGLG, tem o antigo Galg, né, que agora é um bom fundo que virou o GARI, tem o LVBI, tem muitos tipos de fundo. Logística é o que eu digo assim, que é o tipo de investimento mais simples que a gente tem, porque a gente tem muito fundo bom. Então o GGRC ele entra aí nessa lista também. Então assim, isso aí vai ser uma decisão pessoal de cada um, vai de acordo com se você gosta de gestora, se você gosta dos imóveis, localização dos imóveis e inquilinos, tá? Em geral, é um fundo que quase não tem dor de cabeça. Então, muito seguro mesmo para estar se investindo. Em geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!